Lembra do item 4 que eu pedi para vocês escreverem, não lembra? Escrever, escrever, escrever. Sim. Anotar, anotar. Precisa entender aquilo. Não pode sair daquele capítulo sem entender. Porque senão você não vai ter como entender o que a gente vai fazer agora. Então, não guardem dúvidas. Escrevam, resumam o que vocês entenderam e o que vocês não entenderam. Passa para mim no decorrer da semana. Se eu souber responder, eu respondo de pronto. Senão, eu vou buscar a informação. Aí, olha só. Esse item 1 aqui, eu quero que... Regina Ruth, vocês que sabem. Todas as duas leem muito bem. Por favor. Leiam todas, mas eu não vou atrapalhar, tá? Não vou parar para pontuar, não. Vou deixar correr. Leia pausada, respeitando as vírgulas direitinho, para que o entendimento vá se fixando. Para que vá para a memória. Para a memória. Lembre-se que a memória está no espírito, está na alma. Também tem a memória carnal, é óbvio, porque nós somos o composto. Lá na frente você vai entender isso, ele vai explicar nesse capítulo. Nós somos um composto, então é claro que, enquanto cérebro, nós temos uma parte da alma enfiada dentro dele. Eu vou usar essa expressão assim, bem chula, mas é isso mesmo. O composto, que é a carne, é o composto da alma com a carne. Se a memória está na alma, também está na carne, concorda? E essa carne que nós estamos falando é o cérebro. Tanto é que, nas pessoas que adoecem de Alzheimer, a memória que está na alma não consegue ser refletida, colocada para fora, né, pelo corpo. Por uma doença no corpo, a memória que está na alma não consegue ser exposta. Não consegue ser passada. Eu não conseguiria estar aqui falando com vocês essas coisas que estão na minha memória. Estão na minha alma, mas também estão no meu cérebro. Porque a minha alma está encrostada com o meu cérebro. E isso é a carne. Não é? Quando eu... Gente, só um parêntese aí. Quando eu leio, que começam os olhos começam a arder, a mente começa a tapar, assim, você não consegue mais discernir. É porque a carne, ela tem a limitação dela. Então, você tem que parar de absorver e começar a descarregar. Encheu. É como se fosse um balde. Você vai botando água, ele transborda. Pare. Não adianta continuar. Você vai ter que mudar a memória ou parar para descarregar. O que é mudar a memória? Ler outra coisa. Nós estamos aqui lendo teologia. Um breve lóquio de um doutor da igreja. Alta tecnologia. Alta filosofia. Alta teologia. Alta sabedoria. Estou usando esse adjetivo alta, mas eu não gosto de usar ele, não. É porque é mais fácil de entender. Mas o certo seria dizer assim, é a ciência, é o conhecimento, é tudo que o homem precisa saber. Bom, mas eu estou lendo isso. Vai chegar um momento que vai saturar. O que é que eu tenho que fazer? Pegar obras completas de Padre Manuel Bernardes e começar a ler história. Historinha que ele conta. Pegar o pedagogo e começar a falar aqui um pouco do nosso pedagogo, especificamente enquanto nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, assim, quando você faz isso, pegar Padre Brown, Chesterton, começar a ler. Né? Pegar um romance, pegar uma ficção e começar a ler. Aí você já muda o quadrante. Você já começa a descansar. E no final de tudo, escrever.
Aí você descarrega, você esvazia a memória. A memória da carne. Porque a memória da alma, filha, não esvazia não, viu? É perene. Vai ficando lá, vai ficando. Né? Tá? Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente cheira, tudo que a gente prova, tudo que a gente toca, vai para a memória. Mas nem tudo que está na memória vai para a memória da carne. E vai a quantidade necessária para a ação intelectual que você está realizando. E para isso gera sofrimento, gera esforço, gera não prazer. Não tem muito prazer em estar fazendo isso que a gente está fazendo, não. Né? O corpo pede cama, porque dá sono. O corpo pede uma aguinha, porque dá sede, porque fica falando muito. Não pede? Eu estou aqui, ó, com água aqui. Ó. Uhum. É meu espírito que está pedindo água. É o corpo, é a carne. Eu vou tomar, porque a água está garganta seca. E por aí vai. Vai lá, Regina. Lê esse item 1, o Ruth, vocês sabem. Fica à vontade. Vamos lá. Capítulo 9. A produção do homem quanto ao espírito. Número 1. Após tratar da natureza corpórea e da incorpórea, convém que se diga algo da natureza composta de ambas. Em primeiro lugar, com relação à alma. Em segundo lugar, com relação ao corpo. E, em terceiro lugar, com relação ao homem todo. A respeito da alma racional, segundo a sagrada doutrina, deve-se de admitir, em resumo, o seguinte, 2 pontos. Ela é uma forma dotada de ser, de vida, de inteligência e usando a liberdade. Como forma dotada de ser, não procede de si mesma, nem da natureza divina, mas, pela criação, foi levada por Deus do nada ao ser. Como forma dotada de vida, possui a vida não em função de uma natureza extrínseca, mas por si mesma, e não a vida mortal, mas a eterna. Como forma dotada de inteligência, entende não só a essência criada, mas também a essência criadora, a cuja imagem foi feita pela memória, a inteligência e a vontade. Como forma dotada de liberdade, está sempre livre de coação. Foi também livre da miséria e da culpa no estado de inocência, embora não o seja no estado de natureza caída. Esta liberdade de coação nada mais é do que uma faculdade da vontade e da razão, que são as principais potências da alma. Quais são as principais potências da alma? A vontade e a razão. Certo? Carne não tem vontade, não. A alma tem vontade, o espírito tem vontade. Carne não tem razão, não é racional, gente. O homem enquanto bicho, não é racional. O que traz a racionalidade é a alma, o espírito. Ok? Beleza, meninas? Vamos ler aqui esse... Eu não passei para vocês esse... Vocês não conseguiram esse livro de Padre Manuel Bernardes, não, foi? Padre Manuel Bernardes, sim. Qual que é o livro que você quer? Eu quero que você veja a página 431.
É daquele que a gente tinha, Augusto? Não, eu não mandei. Esse aqui eu não mandei para vocês, não. É um dos últimos capítulos. Não, não mandei. Então, lê você, lê você. Eu vou ler Fala o para nome do vocês. livro, página, isso, fala tudo. Obras completas de Padre Manuel Bernardes, página 431, capítulo 30. Ruth, olha aqui, ó, de São Francisco Xavier. Você comprou a biografia dele, não foi? Comprou? Não cheguei a trazer, não cheguei a comprar, não. Que pena. Tá? Mas quando olha, eu for agora lá, eu trago. Regina é uma verdadeira investigadora de biografias na internet, de livros. Ela consegue todos os livros na internet, coisa impressionante. Baixa esse negócio. A biografia e as obras de São Francisco Xavier são de uma coisa, de uma riqueza extraordinária. Quando a gente tiver mais craques, vocês vão ler mais em casa e vão trazer para a aula e a gente vai debater. Aí vai ser muito mais rico, a gente vai crescer mais nessa inteligência, porque cada um vai trazer uma parte. Por exemplo, eu trago São Tomás de Aquino e trago Chesterton. Ruth traz São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola. Regina traz Santa Delgada e Santa Teresa d'Ávila. E a gente, ó, manda brasa. Muito, muito interessante. Porque o assunto é um só. Dito de várias maneiras. Mais uma vez, sobre os 4 temperamentos. Fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Cada temperamento tem uma forma de inteligir as coisas. O sanguíneo e o colérico, eles são mais rápidos, eles são mais visuais. O colérico, o melancólico e o fleumático, eles são mais sinestésicos. Eles gostam mais de aprender assim, mais no tato. Eles são mais lentos. Então, cada santo desse foi um dia um colérico, um sanguíneo, um melancólico, entendeu? Então, eles trazem isso, é interessante demais. Apesar de que eles venceram a carne. Eles agiram como espirituais, apesar da carne. São Francisco Neri, quando morreu, os órgãos dele internos já estavam todos acabados. Uma coisa impressionante. Eu queria ter certeza se foi São Francisco, se foi... Qual foi o que eu disse agora? Você que termina com Neri. Felipe Neri. Felipe Neri, São Felipe Neri. Tem um filme dele maravilhoso. Eu acho que foi ele mesmo. Que os órgãos internos dele, quando ele morreu, é como se já não existisse mais, não fizesse mais efeito nenhum. Ele estava vivendo somente pelo espírito. O corpo dele já estava morto. Entendeu? Está compreendendo? É como se fosse um corpo morto, animado, só pelos... O rim não funcionava mais, o fígado não funcionava mais, ele nem comia mais. Ele se alimentava só da Eucaristia. Da mesma forma que teve uma monja carmelita ou beneditina que viveu alguns anos sendo queimada pelo demônio. Deitada e queimada. Ou seja, é como se ela estivesse na churrasqueira. Vocês já ouviram falar nisso? Para provar que o demônio existe. Todos os santos foram, né, atormentados pelo diabo. Pelo menos pelo que eu tenho lido, né? São Francisco de Assis, o Padre Pio, principalmente o Padre Pio. O Padre Pio também passou muito tempo se alimentando da hóstia. Durante muito, muito tempo mesmo. Isso. Tanto é que quando Nosso Senhor tirou os estigmas dele, deixou de ter ação, digamos assim, direta. Ali era Deus nele. Né? Quando ele recolheu, né, ele morreu. Imediatamente. Né?
Interessante isso, né? Verdade. Mas essa monja, eu queria muito encontrar onde foi que eu vi. Ela vivia deitada numa cama que não era de um colchão normal, e quando você entrava na cela dela, era cheiro de carne queimada. Era ela queimando por dentro. Viveu anos assim. E ninguém fala sobre isso. Quem falou foi o padre Paulo Ricardo. É uma santa, se eu não me engano, carmelita. Eu vou achar isso aí e vou mandar para vocês. Deixa eu ler então aqui. São Francisco Xavier. De São Francisco Xavier. Este novo apóstolo do Oriente. Vocês sabiam que o Japão foi 200 anos cristão, né? Sabia disso? Mas disse para vocês. E o que a China tem de cristão foi São Francisco Xavier que levou. Esse santo é fora da curva, né? Esse novo apóstolo do Oriente, quando se via em grandes tormentas, dizia a Nosso Senhor, 2 pontos. Se desta hei de escapar, seja para outra maior. Ele sempre pedia tormenta maior. Olha o que ele diz aqui. Se desta hei de escapar, que seja para uma tormenta maior. Ele não pedia o prazerzinho, ele pedia a dor. Olha só. Ele não era masoquista, não, gente. Ele não era masoquista, não. Ele simplesmente aprendeu a viver na tormenta. Né? Se você parar para analisar direitinho, quando você vive na tormenta, você vai se tornando cada vez mais espiritual. Quem gosta de prazerzinho é a carne. Olha só o que ele diz aqui. Sim, esse capítulo aqui, gente, esse capítulo é importante que vocês saibam qual é o título, tá? É o título 4, Fortaleza e Valor, das obras completas de Padre Manuel Bernardes, Fortaleza e Valor. Isto é, ter feita digna estimação das penas e tribulações, ou seja, estimar as penas e as tribulações. E poder dizer com São Paulo, 2 pontos. Guarde-me, Deus, de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor, Jesus Cristo. Nas enfermidades, contumélias, perseguições e angústias, é que acho satisfação e gosto. Veja em que nível estava esse homem na Terra. Nada desses prazeres mundanos eram gostosos para ele, mas ele já era um espiritual na Terra. Ele só encontrava prazer no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Só. E mais nada. E quando eu digo só, fica parecendo assim, somente. Não. É porque é o prazer dos prazeres. Parece-me também esta sentença com a da seráfica Madre Santa Teresa. A seguinte, Santa Teresa d'Ávila é leitura obrigatória aqui, viu, gente? Eu achei finalmente no livro Moradas Interiores. Alguém aí vai se dedicar exclusivamente à leitura de Santa Teresa e trazer para a gente ler aqui junto e debater. Tem o primeiro livro dela, fala da conversão dela, né? E esse segundo fala do caminho da alma para se transformar nisso que São Paulo estava dizendo aqui. Já não se satisfazer mais com os prazeres do mundo. Minha gente, ponham uma coisa nessas lindas cabeças. Nós não somos
deste mundo. E o cristão para o mundo é um escândalo. Parece-me também esta sentença com a sentença da seráfica Santa Teresa. Por que seráfica? Né? Seráfica vem de serafim, né? Serafim são os anjos que estão o mais alto dos céus. Isso quer dizer que ela é uma santa de sétima morada. Está no mesmo trono dos serafins. Dizem que São Francisco de Assis está no palácio que pertencia a Lúcifer. Eu já li isso. Nossa, que horror. Eles não saíram, eles não desceram um terço dos anjos. Uhum. Lúcifer era um serafim. Era o anjo dos anjos. Assim, em inteligência, era igual a Deus. Igual. Só não era Deus, né? Entendeu? Então, Santa Teresa, seráfica Santa Teresa, que, sucedendo-se uma tribulação à outra, dizia muito contente. Em espanhol aqui, tá? Com esta me pagais vós... Não, está em português. Com esta me pagais vós, Senhor, o merecimento da primeira. Quanto mais tribulação vinha, aí ela dizia assim, com esta tribulação me pagais o merecimento da primeira. Ou seja, ela queria sempre estar passando por tribulação. E cada tribulação que ela recebia era como se fosse um prêmio de Deus por ela ter superado a anterior. Olha só que coisa. Que diferença, gente, de pensamento. Que radicalidade. Né? Olha só. Pronto. O próximo é esse aqui. De Simeão Vaz, português e Marte no Japão. Quando você ouvir Ruth e Regina, português e Marte no Japão, lembre-se sempre de São Francisco Xavier. Que foi São Francisco Xavier que evangelizou o Japão. E muitos portugueses ficaram no Japão por causa disso. E muitos jesuítas portugueses foram para o Japão e fizeram morada. Então, esse aqui, ó, Simão Vaz, português e Marte no Japão, é um deles. Olha que história linda. Olha só. Em 3 de agosto de 1640, na cidade de Nagasaki, no Japão. Outra coisa. São Francisco Xavier disse que o melhor povo, eu vou dizer aqui para vocês, a melhor carne, o povo mais parecido com o espiritual no mundo é o japonês. Eu amo o japonês. É o povo que mais consegue ser espiritual no mundo. Isso na época de São Francisco Xavier. O Japão foi 200 anos cristão. E o povo lá era cristão mesmo, de dar vida. Vocês vão ver aqui. Que coisa linda. Em 3 de agosto de 1640, na cidade de Nagasaki, no Japão, foram degolados pela fé de Cristo 61 cristãos, todos juntos. Perguntaram-lhe primeiro, em geral, por voz de pregoeiro, se queriam algum deles cair, que assim chamam ao renegar. Cair quer dizer renegar a fé. E todos, por uma boca só, responderam que não queriam senão morrer pela fé de Cristo. Gente, pessoas que chegam nesse nível já não vivem na carne. Quando eu falo carne, coloca esse drive aí na mente de vocês. Quando eu falo carne, eu falo composto, que é isso que a gente está lendo agora em São Boaventura. Quando eu falo carne, eu falo composto de carne e
espírito. Certo? Depois iam perguntando o mesmo 2 vezes a cada um, em particular. Primeiro eles perguntaram para todo mundo. Eles diziam, não vamos renegar Cristo. Depois eles perguntavam 2 vezes a cada um em particular. E acharam sempre a mesma constância. E chegando a um português, dos 60, 59 eram japoneses, viu, gente? Eram japoneses. E chegando a um português, por nome Simão Vaz, respondeu, cheio de zelo santo. 2 pontos. A mim perguntas isso, Bárbaro? A mim? Não vês que estou vendo a Jesus Cristo e a glória que nele me espera? Olha o cara diz. Queira Deus, ele nos mostre, aqui é nós 3, e a quem nós possamos levar essas informações, esse conhecimento. E isso que esse homem está dizendo aqui. Eu vou tirar uma foto disso aqui e passar para vocês, tá? Muito lindo isso aqui. Aí vem aqui glosa e doutrina, né? Aí o padre, diante deste fato, porque isso aqui ocorreu mesmo, isso foi um fato que ocorreu em 1640. A genialidade desse padre é justamente isso. Ele ter feito esse levantamento de todas essas ocorrências, todas essas coisas que aconteceram no mundo cristão e não cristão, durante a época que ele viveu e antes, né? E ter feito compulsado isso em uma enciclopédia e ter falado cada coisa de por que fez aquilo, como é, e parará. Bem, isso aqui é um trabalho inspirado pelo Espírito Santo. Um bicho homem, não tem capacidade para fazer um negócio desse. Isso é inspirado pelo Espírito Santo. Viu? Olha, tudo que é bom é inspirado pelo Espírito Santo. E o que é ruim é inspirado pelo demônio. É muito simples. O que é bom é inspirado pelo Espírito Santo. Já as doutrinas de Sartre, de Herbert Marcuse, tudo que foi criado na escola de Frankfurt, foi inspirado pelo demônio. O que foi criado na escolástica, na Idade Média, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Dom Escoto, e etc, e Delgado, foi inspirado pelo Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. O homem em si, gente, é porque hoje em dia nós estamos realmente acéfalos espiritualmente. O que é de deidade? Vou dizer essa expressão que a gente leu aqui agora. Deidade do homem ficou para trás, gente. Ninguém fala sobre isso. Os padres não falam sobre isso. Os pastores não falam sobre isso. Olha, os muçulmanos falam mais sobre isso do que nós, católicos. Anote aí o nome de um filósofo muçulmano chamado... Ele é francês, tá? Ele é francês. René Guénon. Se você pegar uma obra de René Guénon, você vai ver toda a simbologia católica ali. Uhum. De uma maneira que bispos e padres tentaram debater com esse homem e levaram de lapada. Sabe por quê? Ele ganhava de todos? Porque ele aprendeu para combater. Ele aprendeu a simbologia católica para combater, para implantar o islamismo no mundo ocidental. Então ele fez com perfeição. E quem leva o homem a fazer uma coisa ruim com perfeição é o demônio. Aí o Fábio, inclusive, ele diz assim: não leiam René Guénon sem ter uma base escolástica muito forte, porque senão você se converte ao islamismo. Coisa impressionante. Ele diz assim, René Guénon diz:
eu sou a esfinge. Decifra-me ou te devoro. Ele diz isso no livro dele. Ele começa o livro dele dizendo isso. Olavo decifrou. Que Olavo fez parte da Tarica, né? De Chuon. Tarica de Chuon, que era discípulo de Guinon. Isso é século XX, gente. Esse cara é do século XX, Guinon. Agora eu quero pegar o livro do Gênesis aqui, mostrar uma coisa para vocês. A criação, né? Qual foi a primeira coisa criada por Deus? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Certo. Foi no primeiro dia? Não, foi antes de todos os dias. Foi no princípio. Isso é importantíssimo. No princípio, no Logos, na sabedoria, no início de tudo, em nosso Senhor Jesus Cristo, no Verbo Divino, que se fez carne e habitou entre nós. Que é o princípio, é Ele, é Jesus. Deus, Pai, o poder divino, criou o céu e a terra. Antes de qualquer coisa. A terra já existia e o céu já existia. Os céus. Os céus. Tá bom? Vamos lá. Ele não criou o céu, ele criou os céus e a terra. Não criou as terras. Esse negócio de ter gente, ter nos outros planetas. Ele não criou gente no outro planeta, ele criou a terra para ser habitada. A terra. Vamos lá. O que foi que ele criou no primeiro dia? A luz. Faça-se a luz. A luz. O que foi que ele criou no segundo dia? O firmamento para dividir o céu e a terra. Espera aí, eu estou perguntando o que foi que ele criou. Depois você diz por que ele criou. O que foi que ele criou no segundo dia? No segundo dia foi o firmamento. O firmamento. Na hora que ele criou o firmamento já tinha sol, lua, estrela, tinha tudo, não era? Não tinha. Não tinha. Tá? Então, assim, ele criou o firmamento. E quando ele criou o firmamento, ele fez o quê? Separou as águas de cima das águas de baixo. Isso. As águas de cima, ele deu o nome de céu cristalino. Não está aqui, não. Nas águas de baixo, ele deu o nome de oceano. Tá certo? Vamos lá. Deus chamou o firmamento de céu. Sim. Deus chamou o firmamento de céus, no Sim. plural. Céus. Tá? Isso quer dizer que no firmamento tem mais de um céu? Sim. Tá? Sim. Vamos lá. Então, isso foi no segundo dia. Aí vem as águas que estavam debaixo dos céus, ou seja, na terra, né? Se ajuntaram no mesmo lugar. Isso. E apareça o elemento árido. E assim Isso. se fez. Que se Ou chamou seja, criou o oceano e a terra enquanto terra, né? Isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que agora eu entendi por que Gugu, numa palestra dele, ele repetia como se fosse um cantiga de grilo. Sabe o que é cantiga de grilo, Rude? A cantiga de grilo, não para. Nós somos pedra. Nós somos pedra. Nós somos pedra. Vocês vão ver por quê. Uhum. Deus chamou ao elemento árido de terra e ao ajuntamento das águas de mar. Isso. E Deus viu que isto era bom. Deus disse, produza a terra
plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. E aí ele não criou nada, hein? A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Ele não criou, ele apenas mandou. Agora vem aqui, ó. Sobreveio a tarde, depois a noite, e foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Ou seja, depois que o firmamento já estava pronto, ele criou o sol, criou a lua e as estrelas. Primeira pergunta: e os planetas? Marte, Júpiter, Saturno, Urano, já tinham sido criados quando o firmamento foi criado? Ou ele foi criado quando foi criado se for ornamentos, junto com o Sol, a Terra, aliás, junto com o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas, e cometas, ou o que quer que seja. Primeiro ele criou as estruturas e depois ele começou a ornar, não é isso? Isso, perfeito. Beleza. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia, o sol, e o menor para presidir a noite, a lua, e fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento dos céus para que iluminassem a terra. 18. Presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o 4º dia. Então, no 4º dia, ele criou, ele ornou o céu, o firmamento. O céu chamado firmamento. Ele ornou, embelezou. Para quê? Para iluminar a terra. Sim. Deus disse, agora vem, viu? Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Ele criou alguma coisa no fogo? Não. Por enquanto, não. Ele criou aves que vivem no ar. No ar. Observem que os sanguíneos, as pessoas de temperamentos sanguíneos, que são associados ao ar, têm muito a ver com aves, com pássaros. Gente, isso é tão interessante, você começa a observar. Tá? Mas não vamos entrar nisso agora, não. Na Terra, ele criou pessoas e animais terrestres. E no mar, ele criou peixes e monstros marinhos. E submeteu tudo isso ao homem. Aqui na Bíblia, não diz que os animais selvagens são submissos ao homem. Já pararam para ver isso aí? Os animais selvagens não são. Pode ler o restante dos capítulos, que ele diz que os répteis, os pássaros, os peixes, são todos por bel prazer do homem. Mas ele não diz que os animais como é que ele diz aqui? Selvagens são submissos aos homens. Ele não diz isso. Vamos lá. Versículo 24. Deus diz: meu Deus. Produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie,
animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. Ah, então E tem assim selvagens aí, ó. Escuta só. E assim se fez. Ah, Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie. Os animais domésticos, igualmente. E, da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra, os répteis. isso, E Deus isso. viu que isso era bom. Aí vem o versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí vem, minha gente. É isso que eu quero que São Boaventura me explique. Quando ele diz, façamos o homem aqui, ele já está fazendo o homem carne ou o espírito, alma e carne? Tudo. Hã? Vamos lá. Que ele reine sobre... Aí vem. Eu vou finalizar com isso aqui, tá? Tá. Que ele, o homem, reine sobre os peixes do mar. Que o homem reine sobre as aves do céu. Que o homem reine sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre ela. Ele diz aqui, sobre toda a terra. Que o homem reine sobre toda a terra. Toda a terra. Uhum. Aí, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. 2 pontos. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Então deixem, mulheres, de ser desobedientes. Enchei a terra de menino. Enchei, multiplicai-vos. Faça um menino, pelo amor de Deus. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Em nenhum momento ele manda dominar os animais selvagens. Ah, sim. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a semente, sua semente, para que vos sirvam de alimento. E, versículo 30, e a todos os animais da terra, aqui ele já não está falando do homem mais não. No versículo 30, ele diz o seguinte, e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. Entendeu? Ele deu aos animais todas as ervas verdes por alimento. Tá? E assim se fez. Em nenhum momento ele diz que o homem domina os animais selvagens. E aí? E diz mais, que da terra faça-se o homem. Se da terra se fez o homem, nós somos pedra. Hã? Criado do pó, o pó voltará, né? Exatamente. E aí, minha gente, dever de casa, pesquisar sobre a cura pelos minerais de Santa Hildegard von Bingen. Se uma castanha parece com um rim, está com o dedo apanhando o rim, como uma castanha. Se existe... Sim, aí ele diz aqui que no final
todas as maravilhas criadas foram resumidas no homem. Está aqui no versículo 2. A partir daí tem isso. Se você está com problema no fígado, coma fígado. Se você está com problema no rim, coma rim. E por aí vai. Essa questão dos minerais é muito importante e é tão pouco explorado. E tem tanta coisa assim, tanto lixo em torno disso. As pessoas neguem isso, dizem que isso é macumba, que é não sei o quê. Gente, isso é cura para o corpo físico. Nós somos pedra. Aí existem as pedras, o que cada uma faz, qual é o estudo belíssimo de Santa Idelgarda. O que eu e Regina já pesquisou em relação a isso, a gente viu algumas coisas em espanhol em relação a isso. Mas a gente precisa se aprofundar. Sim. As farmacêuticas vão nos odiar. Mas a gente vai ajudar o povo a se curar com mineral. Essa pedra aqui tem uma função de cura no corpo. Tem um motivo. Meu netinho já levou a maioria, viu? Essa aqui tem outra função. Não me pergunte, porque eu não decorei. Algumas a gente sabe, né? Mas... Tem umas vermelhas que dão força, né? Estímulo, Isso, você está isso. para baixo. Lá em Gravatá tem mais. Bom, então, por favor, por Cristo, Santa Rita de Gado Pombini vai ficar muito feliz sabendo que vocês, mulheres, estão divulgando a ciência que ela estudou e trouxe. E foi um dom infuso que foi Deus, Nosso Senhor. A medicina de Santa Idelgarda foi direto, veio do céu direto para... E veio da Santíssima Trindade. Olha, a ciência de Santa Idelgarda, a medicina, tudo veio de Deus. Olha aqui. Olha esse negócio vermelho na cabeça dela aqui, é vindo de Deus, lá de cima. Estão vendo? Sim. Olha aqui. Sim. Aqui fica mais. Olha aqui a Santíssima Trindade. O diabo já morto ali, dominado ali embaixo. E ela recebendo toda a inteligência do Logos Divino ali. Ó. A medicina dela foi um dom infuso de Deus, pô. Gente, olha aqui. Olha ela aqui, sempre aqui embaixo. Aqui. Vendo, recebendo as informações e desenhando e escrevendo. Isso é uma obra que tem que ser divulgada. A gente precisa divulgar isso. Isso que nós estamos conversando aqui, essas poucas informações, já são sementes que estão sendo plantadas. Graças a vocês. E os vídeos estão ficando maravilhosos. Os PowerPoints, os slides. Rapaz, olha, a única coisa ruim é esse cabo aqui falando por causa de besteira. Agora. Imagina, isso que precisa. Quando eu venho aqui direto de São Boaventura, só sai coisa boa. Mas quando eu começo a falar, aí, rapaz, dá uma. Não é. As estações às vezes se trocam aí, então, por favor, cuidado na hora de compor o vídeo, vai cortando, porque tem hora que eu te confesso que eu me excedo mesmo. Tá certo? Sim, mas a gente está fazendo isso. Então, meninas, assim, foi bom demais estar aqui com vocês. Lembrem-se dos deveres de casa. Ok. Lembrem-se, tá certo? Aquelas leituras que a gente ia fazer, completas. Eu vou tirar já a foto aqui dessa leitura que eu estava... comecei do Simão de Vaz, né, que é muito interessante. Vou colocar aqui para vocês, tá certo? E a de São Francisco Xavier também. E esse capítulo é um capítulo muito importante, que é da fortaleza, e a gente precisa muito desse dom do Espírito Santo. A fortaleza, lembrando sempre, é um dom do Espírito Santo.
Como tudo, se não é o Espírito Santo, nós não somos nada. Vamos finalizar com a oração? Vamos. Vamos rezar a ladainha da humildade? Podemos? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler a primeira estrofe, Ruth lê a segunda, Regina lê a terceira. Pode ser? Uhum. Sim. Eu leio, vocês respondem, depois Ruth lê e nós respondemos, Regina, depois Regina lê e eu e Ruth respondemos. Tá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos. Ouvi-me. Ouvi-nos, né? Do desejo de ser estimado, livrai-nos, ó Jesus. Livrai-nos, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-nos, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-nos, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-nos, ó Jesus. Ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-nos, ó Jesus. Ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-nos, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-nos, ó Jesus. Ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-nos, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-nos, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-nos, ó Jesus. Que os outros sejam mais amados do que nós. Jesus, dai-nos a graça de desejar. Que os outros sejam mais estimados do que nós. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que nós possamos ser diminuídos. Jesus, dai-nos a graça de nos desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e nós posto de lado. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e nós desprezados. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a nós em todas as coisas. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que nós, embora nos torne o mais santo que quanto nos for possível. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as ciladas do inimigo. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meninas, obrigado por me ouvir. Obrigada, Augusto. Obrigado pela presença de vocês. Adoro esses momentos. Vamos Obrigada, Augusto. tentar fazer ao menos uma vez por semana, né? Sim. Tá bom? Ok. Tchau.